Boa tarde a todos. Eu me chamo Cássio, sou estudante do curso de Ciências Econômicas da UFSM e diretor de formação dentro da Liga do Mercado Financeiro da UFSM. Essa aula aqui vai ser destinada aos alunos que vão realizar a OBEF, a Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, e mais especificamente aqui o nível 4, que abrange os alunos do 8º e do 9º ano do ensino fundamental. Bom, o objetivo dessa aula é destrinchar a prova do ano passado, no caso a prova da 4ª edição, respectiva desse nível, né, o nível 4, trazendo aí todos os conceitos que foram cobrados, as contas, os cálculos que foram cobrados, para que os alunos aí que pretendem realizar a prova aqui em Santa Maria possam se sentir um pouco mais preparados aí, já tendo uma noção do que vai cair. Então, eu estou representando a Liga aqui. A Liga é um projeto de extensão da UFSM que reúne jovens aí de graduação, pós-graduação, que se interessam por mercado financeiro e se juntam para estudar esse assunto e também transmitir conhecimento sobre finanças e educação financeira para outras pessoas. Então, esse é o nosso intuito, inclusive, preparando essa aula aqui para os alunos do ensino público de Santa Maria que vão realizar a UBEF. Então, sem enrolar muito aqui, eu deixei o Instagram da Liga também ali na imagem, se alguém se interessar. E eu vou começar aqui, são 10 questões, então nós vamos fazer uma por uma, discutindo aí o que foi cobrado. Beleza, questão número 1. Então, Tiago investiu 2.200 a uma taxa de juros simples de 3% ao mês durante 16 meses. Marque a questão que apresenta os juros e o montante dessa aplicação, respectivamente. Ok, então um detalhe que a gente precisa cuidar nesse tipo de questão. 3% ao mês, 16 meses. Então, beleza, ele me deu a taxa ao mês e ele falou do tempo também ao mês, então não vou precisar mudar nada. Preciso prestar atenção nesse tipo de questão, porque às vezes ele pode dar a taxa, por exemplo, ao ano e me dar o período em mês, então vou ter que fazer uma transformação ali. Nessa questão não é necessário. Então, vocês já devem conhecer a fórmula do juros simples, que é a seguinte: capital, taxa, aqui como está em porcentagem eu vou botar sobre 100, e o tempo. Então, a gente vai calcular esses juros aqui, a questão já deu todas as informações, né? Ela já me deu o capital, a taxa, que é 3%, então 3 dividido por 100, tá? Vezes aqui os 16 meses. Vamos simplificar essa conta aqui, cortando esses zeros aqui. 22, então os juros é 22 vezes 3 vezes 40, vezes 16, 48. Tá? Fazendo essa conta rapidinho aqui, ó. 22 vezes 48. Ok, 1.056. Esse é o valor dos juros. Então, os juros é 1.056. Chegamos no juros, mas a gente não terminou a questão ainda. Ele quer saber, respectivamente, aqui, ó, os juros e depois o montante. Então, eu já sei os juros, ó, já posso descartar as alternativas que não valem esses juros aqui. Ficamos com essas duas aqui. O que é o montante, né? O montante vai ser o capital mais os juros. Se o montante é o capital mais os juros, então o meu montante nessa questão aqui vai ser 2.200 mais 1.056. Isso vai dar 3.256 reais. Ficamos com a alternativa letra A. Beleza, né? Questão tranquila, juros simples. Não tem nenhum segredo aqui. Vamos para a próxima. 2. Carla aplicou R$ 800 na poupança e o valor dos juros em um mês foi de R$ 2. Caso seja aplicado 3.600 no mesmo mês, qual seria o valor dos juros? Tá, ele quer saber os juros, né? Ele quer saber os juros. Percebam o seguinte, nós estamos falando aqui de uma mesma taxa e um mesmo tempo, né? Se tem uma mesma taxa e um mesmo tempo, esses juros aqui que ele vai receber, esses dois,
é totalmente proporcional ao valor que for aplicado, certo? Então, vou fazer uma regra de 3. Eu posso resolver essa questão aqui com regra de 3. Se para R$800 aplicados, ó, eu vou receber R$2, para R$3.600 aplicados, eu vou receber X reais. Então, essa aqui é uma regra de 3, né? O que eu consegui perceber aqui, ó, é que esse 800 aqui, ó, para chegar no 3.600, eu multipliquei por 4,5. Então, tem essa manha aí da regra de 3 para fazer ela mais rápido. Eu vou só multiplicar por 4,5 do outro lado também. Então, 2 vezes 4,5 é igual a 9. Tá? Mas é uma regra de 3. Essa é a forma que eu costumo resolver. Pode ser resolvido de outras maneiras aí também. 2, letra C. 3. Ricardo e Caio receberam mesadas da seguinte forma. Recebem. Ricardo ganha o dobro do valor de mesada recebida por Caio e a soma das mesadas é 85,5. Quanto ganha Ricardo e Caio, respectivamente? Ok. Vamos simplificar aqui, ó, e vamos chamar R, aliás, nós vamos fazer um sisteminha aqui, né? Quando eu estiver falando em R, eu vou estar falando do Ricardo. E quando eu estiver falando em C, eu vou estar falando do Caio. Só para deixar bem claro aqui. Então, vamos fazer aqui esse sisteminha. Qual é a primeira equação? Ele me diz que o Ricardo ganha o dobro do Caio. Então, beleza. A mesada do Ricardo é 2 vezes a mesada do Caio. E a soma das mesadas é igual a 85. Então, a soma do Ricardo mais o Caio é 85,5. Eu vou colocar essa informação aqui, ó, no lugar desse R aqui, que eu sei que R é 2C. Então, 2C mais C é igual a 85,5, 3C, 85,5. O C vai ser basicamente os 85,5 dividido por 3, né? Passando para o outro lado aqui. Isso vai dar 28. Tá. 28,5. Então, eu já sei aqui, ó. Eu vou deixar mais bonitinho aqui. Que a mesada do Caio é 28,5. Se eu sei isso, aí é só substituir aqui, né, que eu chego na mesada do Ricardo. A do Ricardo é 2 vezes a do Caio. Se a do Caio é 28,5, a do Ricardo é 57. Ok? Tranquilo, né? Ele falou aqui primeiro a do Ricardo, depois a do Caio, respectivamente. Então, primeiro a do Ricardo, depois a do Caio, 57 e 28,5, C. Vamos para a próxima. 4. Alguém utiliza o cartão de crédito de forma correta, C. Então, falando um pouco aqui sobre o cartão de crédito. O que acontece, né? O dinheiro ele tem um valor no tempo. Isso a gente chama de juros, né? Quando alguém empresta dinheiro, espera receber juros. E alguém que pega dinheiro emprestado, paga juros, né? É assim que funciona. O cartão de crédito, se vocês pararem para pensar, não deixa de ser uma forma de empréstimo, né? Então eu vou lá, pago agora, mas eu não tiro o dinheiro da minha conta, eu passo o cartão. E aí lá no final do mês eu vou lá e pago, né? Isso é o cartão de crédito. Lembrando que o cartão de crédito ele vai ser diferente do cartão de débito, né? Cartão de crédito é o que está falando aqui. O cartão de débito, quando eu falo em débito, eu estou falando do dinheiro ser descontado na mesma hora. Esse é o cartão de débito. O cartão de crédito é aquele que eu vou passar agora e vou pagar só no final do mês. O que acontece se eu não pago essa fatura? Eu vou estar pegando, indiretamente, eu vou estar pegando dinheiro emprestado do banco, né? Porque eu estou devendo para o banco. E o banco vai me cobrar uns juros se eu atrasar o meu pagamento para ele. E é claro que esse juros não é barato. O juros do cartão de crédito é um dos mais caros de todos.
Então, ao usar o cartão de crédito, é preciso ter esse cuidado. Ele é uma ferramenta muito útil, porque facilita muito as compras. E se tu pagar em dia, tu vai ter, digamos assim, um empréstimo ali de dinheiro que tu não tá pagando juros, né? Porque se tu paga em dia, tu não paga juros nenhum. Mas se tu esquece de pagar, ou deixa de pagar, ou gasta mais do que tu consegue pagar, aí tu tem um problema. Tem um problema bem grande, porque os juros é muito alto. Então é preciso tomar cuidado com isso. Como se usa o cartão de crédito de forma correta? Observar a fatura com atenção e pagar sempre o valor total sem atraso? Perfeito. É isso que eu preciso fazer. Comprar tudo parcelado e na hora da fatura conferir se for a melhor forma de comprar? Não, eu tenho que conferir isso na hora que eu for comprar, né? Não na hora da fatura. Pagar sempre o valor mínimo, entrando num rotativo para ter uma folga no orçamento. Não, né? Não é isso aqui. Emprestar o cartão para amigos, sem certeza que pagarão as compras? Também não é uma boa ideia. Adquirir mais cartões com datas diferentes de vencimento, estourar o limite, aí sim é pior ainda, né? Então não é isso aqui. Beleza. Questão simplesinha aí, observar a fatura, com atenção, pagar sempre o valor sem atraso. Perfeito, é isso que a gente precisa fazer. Então fica na A. 5. Qual a importância de organizar um orçamento familiar? Então o que é um orçamento familiar, né? É a gente ter o controle, de todas as receitas e despesas. O que são receitas, né? Receitas dizem respeito àquilo que entra de dinheiro. Então, por exemplo, se eu estou falando do orçamento familiar, eu estou falando do salário que a família recebe, enfim. Isso são as receitas. E as despesas é o que a gente gasta, né? É o que sai de dinheiro. Então, um orçamento é ter o controle sobre isso. Porque eu preciso, né, que as minhas receitas sejam maiores que as despesas. Se eu começar a gastar mais do que eu ganho, eu vou ter um problema. Vou precisar me endividar para conseguir pagar. Então, eu preciso ter o cuidado com esse orçamento. Qual a importância de organizar um orçamento familiar? A questão perguntou. Para organizar um orçamento familiar é preciso ser mesquinho? Não, né? Pessoas organizadas têm um orçamento familiar. Isso não tem nada a ver com ser mesquinho. O orçamento financeiro não é necessário? Já vou arriscar aqui, né? Claro que é necessário. O orçamento familiar só serve para quem tem dinheiro em excesso? Não, serve para todo mundo. Um orçamento individual já é o suficiente? Não, o ideal é fazer o orçamento da família inteira para controle financeiro e boa gestão dos recursos financeiros. Qual é a importância de organizar um orçamento familiar? A importância é ter um controle financeiro e uma boa gestão dos recursos. Perfeito. É isso aqui mesmo. Então ficamos com a letra E, beleza? Vamos para a próxima. Assinale a alternativa correspondente às principais consequências do consumismo. O que é consumismo, né? Consumismo é a prática de gastar tudo que vê com consumo. É não ter o controle sobre os próprios impulsos. É claro que quando a gente vê algum produto, alguma coisa que nos interessa, a gente tem vontade de comprar. Mas nem tudo que a gente quer a gente pode ter, né? E às vezes a pessoa que sofre com consumismo, ela não tem o controle daquilo que ela gasta. Ela não consegue ter a noção de se aquele gasto está dentro do orçamento dela, se ela tem como pagar aquilo. E às vezes a pessoa acaba se endividando e se enche de problemas aí, tanto na vida financeira quanto na vida pessoal e familiar. Então, quais são consequências disso? Maior controle do orçamento? Claro que não, né? Preservação ambiental? Exatamente o contrário. Melhora da saúde mental? Não. Colabora nas relações sociais? Também não. Distúrbios voltados para a compulsão em comprar e degradação das relações sociais. É isso aqui, né? Essas são as consequências. Desculpa aí. Vamos para a sétima. Essa você precisa pensar. Beleza. Essa eu preciso pensar. Lucas resolveu utilizar um método de guardar semanalmente o dinheiro correspondente ao número da semana. Número da semana. Quanto ele terá na semana 22?
que corresponde ao seu aniversário? Bom, diz aqui que corresponde ao aniversário. Não interessa muito isso aqui para a gente resolver essa questão. O que significa que ele fez aqui? Ele guardou o dinheiro correspondente ao número da semana. Então, na primeira semana, ele guardou R$1. Na segunda semana, ele guardou R$2. Na sétima semana, pulando aqui, ó, ele guardou R$7. Até chegar, ó, na 22ª semana, em que ele guardou R$22. Tranquilo, né? Deu para entender isso aí, é isso que a questão está falando. Ele quer saber quanto ele terá na semana 22. Então, qual vai ser o total? Então, eu vou ter que somar isso aqui, somar isso aqui, somar isso aqui, somar tudo, né? Mas eu vou fazer de outra forma. Porque isso eu daria muito trabalho. Eu teria que somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até chegar em 22. Daria um trabalhão, né? Eu vou fazer de outra forma. Olha só. Percebam que isso aqui nada mais é do que uma progressão aritmética. Progressão aritmética. A razão é 1, né? Então, esse é o primeiro termo, o A1, esse é o segundo termo, o A2, até o A22, que é o último termo. Para cada termo, eu pego o anterior e somo 1. Isso é uma PA, simples assim. Então, eu tenho aqui a fórmula dos n termos de uma PA, que vai ser a seguinte: A1 mais AN vezes N sobre 2. Acredito que vocês já devam ter visto isso aí em algum momento na escola. Mas se não viram ainda, enfim. Essa forma aqui da soma dos termos de uma PA. Poderia, então, fazer somando um por um. Daria muito mais trabalho, eu vou fazer aqui por essa formulazinha que é bem simples, né? Então, a soma dos n termos dessa PA vai ser o quê? O primeiro termo, que é o 1, mais o enésimo termo, que aqui eu estou falando do 22º, né? Que é o último. Então, 22, vezes a quantidade de termos, que é 22 também, né? Coincidentemente, o A1 corresponde a 1, o A2 corresponde a 2, né? É uma coincidência, não necessariamente seria assim em todas as PAs, mas enfim. Vezes 22 dividido por 2, beleza. Isso aqui vai ser o seguinte: 23 vezes 22 dividido por 2. Isso aqui é 23 vezes 11, né? Eu dividi isso aqui, que vai dar 11, né? Então, soma dos n termos, isso aqui é 253. D. Tá aqui. Tranquilinho, né? Tranquilinho. Vamos para a próxima. 8. O investimento é aquele que a gente já sabe o valor que vamos receber no prazo do vencimento no momento da aplicação. Qual investimento ele está falando? Vamos lá. Existem 3 tipos de investimento aqui em renda fixa. Eu vou falar da renda fixa agora. Renda fixa. Tem 3 formas de pagamento dentro da renda fixa. O pré-fixado, o pós-fixado, e o indexado. O que significa cada uma dessas coisas? Tá? O pré-fixado é aquele que eu já sei a taxa anteriormente, por isso o prefixo ali, pré, né? Vocês conhecem esse prefixo, é aquilo que diz daquilo que vem antes. Então, anteriormente, eu já sei na hora que eu vou assinar o contrato ali do meu investimento, a taxa. Então, vou dar um exemplo. Eu posso ter, por exemplo, uma taxa aqui ó, de
14% ao ano. Quando a gente fala em juros, normalmente, nas questões e tudo que vocês conhecem de juros, a gente fala normalmente disso aqui, né? Uma taxa que eu já sei lá no início. É o pré-fixado. É exatamente disso que ele está falando nessa questão, né? Então, eu já sei aqui que ele está falando do investimento pré-fixado, porque é aquele que eu já sei o valor que eu vou receber. Como que eu já sei o valor que eu vou receber? Bom, se eu sei a taxa e sei o capital, é só fazer a fórmula, né? Juros, aplico os juros ali, né? Claro, nessa fórmula aqui eu teria um juro simples. Na maioria dos investimentos não vai ser isso que vai acontecer, vai ser o juros composto. Mas beleza, eu consigo calcular, eu já sei exatamente quanto eu vou receber lá no final. Então eu estou falando de um pré-fixado, beleza. Mas aqui para complementar eu vou falar dos outros também. O que seria um pós-fixado? Um pós-fixado é aquele título que a taxa está atrelada a alguma coisa. Então, por exemplo, a taxa Selic, inclusive estava numa das alternativas aqui. O que é a taxa Selic? É a taxa básica de juros da economia. Quem define essa taxa básica de juros é o Banco Central, tá? E ela é utilizada por todos os agentes econômicos, inclusive os bancos, aí para atrelar os empréstimos, atrelar o valor do dinheiro no tempo, né? Essa taxa básica de juros aqui. Tem uma série de economistas e pessoas lá no Banco Central que vão tentar chegar a uma taxa que seja interessante para aquele momento, para conter a inflação daquele momento. Mas, enfim, o pós-fixado ele vai estar atrelado a alguma taxa, só que essa taxa ela muda. Por exemplo, a taxa Selic, a cada reunião do Banco Central, lá do Comitê de Política Monetária, eles mudam a taxa de juros, ou mantêm, ou mudam, enfim. E ninguém sabe quanto que vai ser essa taxa de juros. Eles avisam depois que já tomam a decisão. Então essa taxa muda. Por isso ela é pós-fixada, porque eu não sei, no pós-fixado, eu não sei quanto eu vou receber no final. Entendeu? Eu não sei. Então, por exemplo, muitos dos pós-fixados vão estar atrelados à taxa Selic. Ou ainda ao CDI, que vai ser muito próximo à taxa Selic. Né? Esse aqui, o CDI, só para esclarecer aqui, seria o Certificado de Depósito Interbancário. Esse é o significado da sigla. Mas o que ele quer dizer? Basicamente é o dinheiro que os bancos emprestam entre si, essa taxa. E essa taxa, ela vai servir de base para o mercado financeiro para que os bancos emprestem também para as pessoas. Então, muitos dos títulos pós-fixados vão estar atrelados ao CDI, tá? Mas esses são termos um pouco mais avançados aí, mas talvez seja interessante que você já tenha uma noção. Mas essa é a diferença entre o pós e o pré-fixado. O indexado é um pouco de cada, tá? O indexado é um pouco de cada. Então, por exemplo, eu vou ter lá um IPCA mais tanto, mais 4%. Né? Ele tem uma parte pós-fixada, o IPCA, por exemplo, é uma parte pós-fixada e uma parte pré-fixada. Então, ele é uma mistura dos dois. Esse é o indexado. Então, eu falei bem mais coisas do que precisava saber para a questão, mas enfim. Letra B aí, quando a gente sabe o valor que a gente vai receber, a gente está falando de um pré-fixado. Vamos para 9. Reduzir gastos é uma das principais maneiras para sair do endividamento. Ao pensar nesse assunto, deparamos com dois tipos de gastos, necessários e supérfluos, que representam respectivamente. Tá, ele está falando aqui respectivamente, né? O que quer dizer isso? Na mesma ordem. Então, ele quer que eu fale aqui, ele quer que eu marque a alternativa que vai me apontar primeiro um gasto necessário, depois um gasto supérfluo. Beleza? Então, vamos lá. Alimentação é um gasto necessário? Sim. Então, a letra A nós não vamos descartar. Moradia é necessário? Sim. Letra B. Eu estou lendo primeiro o que diz primeiro em cada uma das alternativas, tá? Que é o, no caso, que precisa ser necessário. Restaurante é um gasto necessário? Não, né? Não é. Então, vou arriscar C. Saúde é necessário? Saúde é necessário. Roupas de marca? Também não, né? Então, roupas de marca não é necessário. Beleza, agora eu vou para o segundo termo de cada alternativa aqui. E agora, o segundo termo aqui tem que me apontar algo supérfluo, tá?
Então, olha só, moradia é supérfluo? Não, né? Moradia não é supérfluo. Roupa de marca é supérfluo? É, roupa de marca é supérfluo. Moradia é necessário, roupa de marca é supérfluo, tá na mesma ordem aqui, então é isso aqui que eu vou ter como gabarito. Alimentação é supérfluo? Não, né? Preciso me alimentar. Então, beleza. Por eliminação, aí a gente foi para o gabarito da 9, letra B. E, por último aqui, número 10, o ramo do cooperativismo destinado a promover e financiar necessidades ou empreendimentos dos seus associados é chamado de cooperativismo. Então, vocês já devem ter uma ideia do que é uma cooperativa, né? Uma cooperativa é diferente de uma empresa privada, né? Na cooperativa, a ideia é que não existe um dono, né? É um conjunto de pessoas aí que vão estar organizando essa cooperativa. Então, na realidade, a cooperativa ela não vai ter o mesmo objetivo que a empresa privada. A empresa privada, o objetivo principal dela vai ser gerar lucro, né? A cooperativa não necessariamente. Então, se a gente está falando de uma cooperativa aqui, explicando aqui esse conceito, né? Que é destinada a promover e financiar, a palavra-chave está aqui, ó, financiar, necessidades ou empreendimentos de seus associados. Quando ele fala em financiar, eu já tenho que entender que eu estou falando de uma cooperativa aqui que faz o papel de um banco, uma cooperativa bancária, né? Ou ainda, uma cooperativa de crédito. Por quê? Financiar não é a mesma coisa que emprestar, que não é a mesma coisa que fornecer crédito. Então é disso que a gente está falando, né? De uma cooperativa de crédito. Gabarito é a letra D. Bom, então aqui a gente termina a prova. Questões gabaritadas aí. Provinha tranquila, então tem alguns termos, alguns conceitos aí que eu tentei explicar para vocês, tentar esclarecer um pouco mais sobre o assunto. E espero que tenha servido, espero que tenha sido útil. Eu peço perdão aí se a qualidade não ficou das melhores aqui, eu estou gravando em casa, é um pouco improvisado esse vídeo aqui, mas espero que possa ter ajudado vocês aí. Um grande abraço para todo mundo.